Então, começamos agora, a gente está há 10 minutos, não é? Ok. Bom, boa tarde a todos. Depois de alguns problemas técnicos, não é? Foi necessário criar um novo link. Esse novo link ele acabou de ser criado, eu acabei de passar ele para os grupos que receberam a divulgação do lançamento do livro da professora Rosa. E, enfim, agora, de fato, começamos, não é? E eu começo de forma muito pontual, não é? Dividindo com vocês que o núcleo de estudos estratégicos em democracia, desenvolvimento e sustentabilidade da Universidade Federal do ABC e a editora da Universidade Federal do ABC, não é? Juntamente com a professora Rosa Maria Vieira, a gente tem enorme satisfação de promover, por meio desse encontro virtual, o lançamento da reedição do importante livro da professora Rosa, um livro intitulado Celso Furtado, Reforma, Política e Ideologia, 1950-1964. A professora Rosa Maria, ela é graduada em Ciências Sociais e mestre em História Econômica, ambos pela Universidade de São Paulo, e ela fez o seu doutorado em História Social pela PUC de São Paulo. Ela é professora da PUC de São Paulo, foi professora durante muitos anos da Fundação Getúlio Vargas e hoje está envolvida com outras atividades, não é, para além da sala de aula na Fundação Getúlio Vargas. A Rosa tem larga experiência, não é, em docência e em pesquisa, sobretudo nas seguintes áreas: história econômica, historiografia econômica brasileira, pensamento econômico e social brasileiro. Rosa, é um, é um grande prazer te receber aqui, não é, nesse encontro virtual para a gente fazer o lançamento dessa reedição. Não é, o meu nome, não é, Gabriel Rossini, eu sou professor da Universidade Federal do ABC, eu sou atual coordenador do NIDES e também faço parte do conselho editorial da editora da Universidade Federal do ABC. Para a gente do NIDS, assim como para a editora, foi uma satisfação, não é? Ter a possibilidade de trazer esse livro para o catálogo da nossa editora. Rosa, muito obrigado e fica à vontade. Ok. Bom, boa tarde a todos e todas, né? Eu quero agradecer ao professor Gabriel Rossini pelo empenho na edição, divulgação do livro e, ao mesmo tempo, pela organização do lançamento. Nesse novo normal que a gente vive em tempos de pandemia, lançamento de livro não tem nem abraço e nem comes e bebes, né? Só tem falação do autor. Mas vamos lá, eu vou falar um pouco então do meu livro. O meu livro ele foi resultado, com algumas modificações, é óbvio, do meu doutoramento. E nele eu analiso a produção teórica e o projeto de Celso Furtado entre os anos de 1950 e 1964, que, no meu entender, é um período crucial, não só da elaboração teórica, mas também da atuação do Celso Furtado como homem público. Eu não sou economista, sou historiadora com formação em ciências sociais. E eu estou dizendo isto porque há um significado nessa apresentação. Porque, obviamente, eu analisei o pensamento do Celso Furtado de uma forma muito diversa da que certamente faria um economista. Então, é uma historiadora falando de alguém que, na realidade, eu devo acrescentar que não é pura e simplesmente um economista, é algo mais do que isso, que eu vou conversar a esse respeito durante a exposição. Eu examinei as concepções teóricas do Celso Furtado e toda a sua proposta de desenvolvimento como ideologia. Mas como é que a ideologia foi entendida aqui, né? Ela não foi entendida como falsa consciência, que é o que normalmente se coloca. Eu trabalhei com a ideia de ideologia como um instrumento ideal que permite às classes, fações de classes, tomarem conhecimento dos seus interesses e se engajarem nas lutas sociais. Então, eu fiz uma investigação no plano das representações ideais, ou seja, no campo das ideias,
mas o meu pressuposto é de que não se podia ignorar o fato de que essas ideias, essas representações ideais, foram produzidas por um agente social, no caso Celso Furtado, que, ao mesmo tempo que intervinha no processo de construção social, ele também era por esse processo determinado. O meu pressuposto era de que o ideário do Celso Furtado só poderia se revelar plenamente se a análise levasse em consideração o lugar que ele ocupava nos confrontos sociais e políticos do Brasil dos anos 50 e 60, e o posicionamento que ele tinha frente a determinados grupos. Em outras palavras, eu dei ou eu atribuí às elaborações teóricas do Celso Furtado um claro caráter ideológico, à medida que foi através desse conjunto, desse ideário, que ele interviu na cena histórica brasileira para oferecer uma alternativa ao processo de modernização capitalista no Brasil que estava em curso. Bom, quais são as características que eu considero, digamos, diferenciadoras do meu trabalho e do meu livro, né? Eu trabalho com o Celso Furtado, tendo em vista que ele é dono de uma obra multifacetada, que tem um caráter interdisciplinar e de ressonância mundial. Então, a ideia é de que o Celso Furtado é o mais cosmopolita dos pensadores sociais brasileiros. E veja, eu estou me referindo a Celso Furtado não como economista, e é essa característica da abordagem que eu faço. Eu trabalho o Celso Furtado como um pensador social, porque, no meu entender, classificar o Celso Furtado simplesmente como economista, ainda que fosse um cepalino, ainda que ele tivesse um compromisso com a superação do subdesenvolvimento, que obviamente não é pouco, seria empobrecer a percepção da trajetória intelectual do Celso Furtado. No final dos anos 50, início dos anos 60, nós vamos encontrar o Celso Furtado naquilo que a gente pode chamar do olho de furacão. Ou seja, ele está bem no coração dos embates pelas reformas no Brasil. E eu entendo que o Celso Furtado, em função dessas lutas, em função dessa inserção, em função das opções teóricas que faz, ele vai construir uma formulação econômica complexa, voltada para a ação transformadora e pensando a questão nacional. E, na medida em que ele elabora todos esses elementos, ele dá origem àquilo que a gente chama de economia política brasileira, e manejando, portanto, os instrumentos as ferramentas de uma ciência que é a economia. E, com isto, o Celso Furtado ele tem uma função, no meu entender, importantíssima e decisiva na construção do pensamento social brasileiro. Então, é daí que vem a ideia de que o Celso Furtado, mais do que um economista, na verdade, ele é um pensador social. E a ligação aliás, que não é minha, essa ligação originalmente é feita pelo Chico de Oliveira, que trabalhou com o Celso Furtado na CEPAL, e esta ideia de que ele está vinculado, de alguma maneira, a uma linhagem de intelectuais brasileiros que, a partir dos anos 30, no bojo do debate público sobre as grandes questões nacionais, colocaram em confronto diferentes projetos de nação. Então, na verdade, a minha ideia é de colocar Celso Furtado ao lado de Caio Prado, de Gilberto Freire, de Sérgio Buarque de Holanda, de Antônio Cândido, Darcy Ribeiro e do próprio Florestan Fernandes. Eu digo próprio Florestan porque também Florestan faria agora 100 anos, como Celso Furtado. Então, na verdade, eu entendo a trajetória do Celso Furtado como uma trajetória que se confunde com a construção do Brasil moderno, né? Se a gente pensar um pouco qual foi essa trajetória, a gente vai encontrar o Celso Furtado
integrando o grupo misto BNDES-CEPAL, que vai dar os fundamentos aos planos de meta. Ele é o criador da SUDENE e foi superintendente da SUDENE até 64. E é nesse momento que ele elabora o primeiro projeto de desenvolvimento integrado para o Nordeste, e que se apoiava, esse projeto, numa ideia absolutamente inovadora, a de que os problemas da região não provinham da seca, mas, na verdade, elas provinham de certas estruturas econômicas sociais arcaicas. Ou seja, é interessante que ele vai deslocar a discussão com relação ao atraso à pobreza do Nordeste desta visão naturalista ou naturalizada que se dava. Ele, por final, digamos assim, a última inserção dele direta dentro desse processo de formação, de luta política e constituição do capitalismo no Brasil, ele teve à frente do Ministério do Planejamento do João Goulart, em 62. Bom, agora, do ponto de vista que interessa mais diretamente, que é a discussão do pensamento do Celso Furtado, que é o que, na verdade, eu vou me ater, é importante perceber que o Celso Furtado ele se coloca como um homem público sustentado por um pensamento extremamente original. E esse pensamento original levava em consideração as particularidades históricas do capitalismo periférico e as especificidades da função e do papel dos intelectuais que estavam envolvidos nas reformas capitalistas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o Furtado ele foi um cepalino da primeira geração, ou seja, ele está ali ao lado de Raul Prebisch, e ele tem uma participação direta e importante ao lado de Raul Prebisch para dar origem àquilo que se convencionou chamar o pensamento econômico latino-americano. E é esse pensamento econômico latino-americano que nasce da CEPAL, que nasce digamos assim, da ação intelectual de Raul Prebisch e também de Celso Furtado, é esta concepção, esse pensamento econômico, responsável por uma ideia fundamental, a de que o subdesenvolvimento não era apenas simplesmente uma etapa natural da evolução do capitalismo. Pelo contrário, da CEPAL, da CEPAL a origem da ideia de que o subdesenvolvimento, em lugar de ser um produto natural da evolução do capitalismo, ele seria um produto perverso da divisão internacional do trabalho, que é resultado do processo de expansão capitalista do século XIX, que foi distribuindo de forma desigual, como dizia a CEPAL, os frutos do progresso técnico, e que impunha desvantagens reiterativas para a periferia no lugar das vantagens comparativas a que se referia Ricardo. É importante pensar o seguinte, que Celso Furtado ele estava imbuído de uma convicção de que, para se compreender o subdesenvolvimento, era necessário um corpo teórico de análise específico, e que o caminho para a superação do subdesenvolvimento não poderia ser trilhado nas condições do livre funcionamento do mercado. Então, eu entendo que Furtado construiu uma obra teórica de múltiplas faces, cujo propósito era desvendar o enigma do atraso brasileiro. E é importante também salientar, e isso já mais conhecido, que Celso Furtado vai atribuir ao Estado um papel ativo na formulação e na execução de um projeto de desenvolvimento capitalista autônomo. E para isto, eu quero salientar que Celso Furtado ele não aplicou simplesmente as teses cepalinas. Celso Furtado não foi aquele pensador que, imbuído das concepções cepalinas, se volta para entender o atraso brasileiro. Ele não aplicou simplesmente as teses cepalinas. Na verdade, o Celso Furtado ele vai fazer uma releitura dessas teses,
ou para usar uma expressão mais contemporânea, ele ressignificou essas teses. Ou seja, nós vamos perceber com relação às ideias cepalinas, o Celso Furtado deu para elas uma dimensão de historicidade que não havia nas formulações originais de Raul Precht. Perto de Furtado e da sua formação, Raul Precht é praticamente um técnico, enquanto Celso Furtado já se coloca, na verdade, como um pensador. Então, na verdade, a grande questão toda é esta. O Celso Furtado, no meu entender, ele se volta para entender o atraso brasileiro, esse é o seu grande desafio. Para isso, ele se vale das teses cepalinas, mas essas teses elas passam por um processo de ressignificação, de releitura. Na verdade, elas assumem uma dimensão de historicidade que não existe no pensamento de Raul Precht. E, veja, além disso, ele vai acomodar essa sua leitura a partir de uma concepção cepalina, digamos, redimensionada, ele vai acomodar essas concepções a uma espécie de substrato teórico-ideológico de bases nacionais, que era exatamente esse pensamento social que vinha se desenvolvendo no Brasil desde a década de 30. Então, de um modo sintético, eu quero dizer que no pensamento de Celso Furtado, nós vamos encontrar as concepções cepalinas, as concepções keynesianas, as teorias de François Perroux, no que diz respeito ao desenvolvimento, as teorias de Karl Mannheim, as teorias de Max Weber e de Joseph Schumpeter, que se mesclam e que se acomodam às temáticas nacionais, ao pensamento social brasileiro compromissado com a modernidade. Então, eu posso dizer, na verdade, que Furtado fez algo que não estava presente no pensamento de Raul Precht. Ele, na verdade, ele colocou a questão nacional, tal como se punha na década de 50, como tema recorrente central da sua obra. E é o fato de tematizar essa questão nacional que faz com que Celso Furtado dê a todo esse manancial de ideias cepalinas uma dimensão de historicidade. Furtado, então a gente tem que entender a relação de Furtado com o entendimento da realidade brasileira da seguinte forma: ele reconhece o nosso atraso como uma parte de um destino comum da América Latina, mas ele coloca que o desafio era entender exatamente a particularidade, a especificidade do subdesenvolvimento brasileiro. Por isso, ele vai se voltar, se preocupar e identificar as peculiaridades da nossa formação histórica através das lentes cepalinas. Então, ele, em suma, ele reconhecia que nosso atraso era parte integrante de um destino comum aos países da América Latina, mas com peculiaridades históricas nacionais. E eu tenho a impressão que, nesse sentido, o livro que é apontado com justa razão como obra-prima de Celso Furtado, o Formação Econômica do Brasil, ele tem o caráter que tem exatamente em função desta, digamos assim, desta linha, dessa formulação de Celso Furtado. Ou seja, tínhamos um destino comum com os nossos irmãos latino-americanos, porém, nós tínhamos uma especificidade, e se quiséssemos entender as razões do atraso brasileiro, seria necessário ir atrás da sua particularidade. Então, eu acho que, de um modo sintético, para que eu possa avançar, eu posso afirmar que o Celso Furtado ele combinava muito bem duas coisas: originalidade teórica com ação reformadora. E é dentro desse contexto que ele cria algumas obras fundamentais
e aí lembrando mais uma vez Chico de Oliveira, que explicaram o Brasil aos brasileiros. Formação econômica do Brasil, desenvolvimento e subdesenvolvimento, um projeto para o Brasil, um extraordinário livro que é o Mito do Desenvolvimento Econômico. Toda essa produção, ela tem uma marca, que eu acho que é a marca do Furtado. É o rigor teórico e, ao mesmo tempo, a reflexão engajada, que são os fundamentos da ação. Em todas elas, o Furtado vai fazer uma defesa imperiosa de uma via própria para o desenvolvimento nacional. Com que Celso Furtado identificava o desenvolvimento nacional? Esse desenvolvimento seria um desenvolvimento sustentado pela indústria, importante dizer, não aquela indústria que, segundo o viés keynesiano de análise do próprio Furtado, industrialização por substituição de importações, nascera de uma forma espontânea e que era problemática. Ele imagina um outro tipo de industrialização, onde a presença planejada do Estado elimine aqueles elementos, digamos assim, de problematicidade da industrialização espontânea. Ele imagina que o desenvolvimento nacional passava pela industrialização, por profundas reformas às estruturas arcaicas do campo, pela integração regional, pela desconcentração de renda e incorporação das massas à cidadania econômica e social. E ele tinha a clareza de que esse caminho não seria nunca trilhado com o livre movimento do mercado. E é por isso que ele demanda um Estado planificador, comprometido com políticas econômicas que levassem ou induzissem o sistema à superação e à subordinação externa do subdesenvolvimento. Eu gostaria agora de uma certa forma, dar um outro andamento à minha fala, comentar um pouco a questão do Estado e a questão das elites reformadoras, né? Nós sabemos, obviamente, da inspiração keynesiana quanto à questão do manejo da economia pelo Estado. Mas, da mesma forma como o Celso Furtado participa da elaboração, se apropria das ideias keynesianas e faz, digamos assim, uma ressignificação dessas ideias no que diz respeito à análise do Brasil, o Furtado ele não tomou, simplesmente por analogia, as experiências de intervenção estatal dos países centrais. Então, sua proposição era de que uma política econômica de Estado deveria necessariamente levar em consideração as peculiaridades da nação atrasada. Ou seja, o progresso de uma nação atrasada dependia da intervenção do Estado, e esse progresso dependia, ao mesmo tempo, da capacidade que se teria de recriar a própria história e planejar o futuro. Na verdade, a gente vai perceber que o Celso Furtado ele tem um keynesianismo singular. O professor Ricardo Biochol faz uma referência a isto, e, de fato, o que nós vamos perceber? Para Furtado, na periferia do capitalismo, a ação compensatória do Estado não poderia ser apenas conjuntural, ter somente um caráter anticíclico. Se nos países centrais o propósito da intervenção era reconduzir o sistema econômico ao ponto de equilíbrio, ao pleno emprego dos fatores de produção, à utilização otimizada da poupança ociosa, no mundo subdesenvolvido tratava-se de uma outra coisa. Na visão de Furtado, na periferia era necessário uma ação permanente do Estado, com políticas públicas voltadas para a superação dos obstáculos estruturais que impediam a arrancada para o subdesenvolvimento. Então, do Furtado, além de atribuir ao Estado um papel central na superação do subdesenvolvimento, além dele aclimatar o keynesianismo às condições nacionais, ele se preocupou com uma outra dimensão de esclarecimento
que era o esclarecimento das formas políticas contraditórias que levaram o Brasil ao processo de industrialização por substituição de importações. Então, nós vamos perceber que, num dado momento, a análise de Furtado, e isto só foi possível em função da dimensão, digamos assim, a dimensão múltipla da sua formulação teórica. Isso só foi possível porque ele vai se voltar à análise de aspectos da realidade histórica, dos aspectos da realidade política, que, no geral, não interessavam à análise econômica. Então, é como se, num dado momento, Celso Furtado se libertasse do olhar do economista e rejeitasse a concepção do Estado como um epifenômeno da economia e mergulhasse a fundo no entendimento das condições sociais e políticas através dos quais foi possível a modernização capitalista industrial no Brasil. Ou seja, há um dado momento que Celso Furtado ele vai se voltar para a análise das condições responsáveis por uma ordem peculiar burguesa aqui no Brasil. Uma ordem peculiar burguesa da qual estavam ausentes as rupturas radicais. É interessante que há 2 livros do Furtado, que são livros hoje muito pouco referidos, mas eles são fundamentais, que é Dialética do Desenvolvimento e Pré-Revolução Brasileira. Nele, o Celso Furtado, ele examina a nossa trajetória, ele examina a nossa história, nossa história política. E ele percebe que, no lugar das transformações estruturais que superassem o passado agrário de base colonial, ele encontrava um tortuoso processo histórico de acomodação entre velhas e novas elites, entre os grupos agrários decadentes e uma classe burguesa em ascensão. Então, o que o Celso Furtado, nessa análise histórico-política que ele vai fazer dessa transição do mundo rural, do mundo agrário para o mundo industrial, o que o Celso Furtado observa? Ele observa que, no plano político, havia o que ele chamava de indefinição ideológica da camada burguesa industrial. Então, ele diz, é isto que vai impedir uma modernização democrática nos marcos institucionais. É isto que permitiu que representantes das oligarquias tradicionais continuassem a controlar o centro de decisão. De uma forma sucinta e talvez mais clara, para Furtado, o nosso pecado capital era exatamente esse, a ausência de uma revolução democrática burguesa, ausência de uma revolução burguesa democrática no sentido clássico. No Brasil, na medida em que a indústria se estabeleceu, de acordo com a visão de Furtado, como um subproduto da defesa dos grandes interesses agrários, ele vai mostrar que as mudanças estruturais esperadas numa transição capitalista, elas foram dribladas pelas camadas dirigentes, que se conciliaram com aquelas velhas elites do passado. Então, além da conivência com a manutenção de estruturas arcaicas no campo, a burguesia brasileira, carente de capitais e sem o empreendedorismo schumpeteriano, essa burguesia enveredou pela via da dependência tecnológica e da concessão dos capitais externos. E ele coloca, olha, esta associação talvez tenha sido a mais racional do ponto de vista dos interesses empresariais, mas que, para o Brasil, ela se revelou perversa para a nação, uma vez que os grupos internacionais acabaram por se apropriar de uma parte significativa da poupança nacional, provocando uma crescente desnacionalização na economia e perpetuando o estrangulamento das contas externas. Agora, esse caráter conciliatório entre camadas sociais que ascendem, como é o caso da burguesia industrial, esse caráter conciliatório com as velhas oligarquias agrárias,
eles vão também dar ao Estado algumas peculiaridades bastante significativas, a ação do Estado. Então, a grande questão é o seguinte: se a burguesia não tem apetência ou aptidão, se ela não tem aptidão para fazer as transformações profundas que são necessárias para o desenvolvimento nacional, se para isso, obviamente, não iriam colaborar as velhas camadas agrárias. Celso Furtado, que não tem um compromisso ideológico de qualquer natureza com os grupos trabalhadores, com as camadas trabalhadoras, quem ele imagina efetivamente que vai estar como sujeito político no âmbito do Estado, movendo esse conjunto de transformações necessárias? Aí entra uma questão importante, que é a questão das elites manheimianas. E o Celso Furtado, ele imagina uma inteligência acima das classes, com condições de enxergar mais à frente, e, como disse, acima das classes, que é capaz de levar este conjunto de transformações no âmbito do Estado. Bom, a pergunta é: quem é essa elite? Ele coloca, são os economistas. Essa formulação, ela tem digamos assim, um sabor obviamente antidemocrático. Ela tem um sabor que, de um certo sentido, desmentiria a dimensão democrática das concepções de Celso Furtado. Mas a coisa acho que não é bem assim. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque, para Celso Furtado, era impossível um projeto de desenvolvimento nacional sem que a dimensão democrática das relações políticas, das relações sociais, fossem mantidas. Não é à toa que, quando há o golpe militar de 1964, quando a ditadura militar se instala e Celso Furtado é exilado, qual é a sua análise? Há uma situação muito específica na França. Sartre ele convida o Celso Furtado para organizar um número da sua revista Tempos Modernos, né? E o Celso Furtado, nessa organização, ele vai falar, obviamente, da situação do golpe e o Brasil nesse contexto, e na análise de Furtado, o que aconteceria? O Brasil sofreria um processo de pastorização, ou seja, um processo de reprimarização. Então, Furtado identificava, obviamente, o crescimento, a transformação democrático-política com a questão do desenvolvimento. Então, para ele, a ditadura, na verdade, resultaria fundamentalmente no quê? No retrocesso, na questão da reprimarização ou na pastorização. Bom, a gente sabe que a ditadura militar levou à frente um projeto de industrialização, o crescimento industrial, o milagre brasileiro, em que pese arroxo salarial e outros elementos constituintes, na verdade, a gente vai perceber que houve um desenvolvimento industrial, houve um crescimento industrial, houve um milagre. Bom, mas qual é a resposta? E a Maria da Conceição Tavares, eu acho que dessa turma de cepalinos, ela já mais uma cepalina de segunda geração, eles vão mostrar, basicamente, que era possível o crescimento, o desenvolvimento capitalista com o processo de concentração de renda. Então, essa é a grande questão. Agora, como é que Celso Furtado se coloca nesse contexto? Ele vai se colocar, eu acho, no meu entender, em termos magistrais, ou seja, ele escreve o mito do desenvolvimento econômico. E no mito do desenvolvimento econômico, ele diferencia claramente o que é crescimento e o que é desenvolvimento. Bom, eu posso encerrar a minha fala. Eu não peguei, não trabalhei, não analisei as obras de Furtado além de 1969, 70, não trabalhei com isso. Como eu disse a vocês, o propósito do meu livro era trabalhar aquele momento em que ele é o homem público e, ao mesmo tempo, intelectual engajado, que é aqui, no caso brasileiro, até 64. Mas
eu posso falar alguma coisa do período final da vida de Celso Furtado, né? Ele foi embora, ele partiu em 2004, ele estava lúcido, pessimista, né? E tinha uma percepção bastante trágica da ainda que estava por vir, né? Não sei até onde seria, digamos, ele poderia imaginar as atrocidades que vivemos agora. Mas ele percebeu muito claramente que aquele sistema anterior, no ponto de vista do capitalismo mundial, do ponto de vista do capitalismo global, que havia permitido a industrialização e os projetos de desenvolvimento para a América Latina, não existiam mais. Celso Furtado foi um homem da social-democracia. Ou seja, e pouco antes da sua morte, ele percebe claramente que esse sistema anterior, que havia permitido a industrialização na periferia, havia permitido projetos de desenvolvimento na América Latina, isso já não existia mais. No lugar, era uma outra ordem, ele percebia claramente uma outra ordem, uma outra ordem numa era pós-keynesiana, onde as estruturas nacionais já estão atrofiadas, com o sistema produtivo transnacional globalizado, com a degradação dos segmentos industriais do tecido produtivo e com ampla geração de desemprego. E ele percebia claramente que novas estruturas de poder agora se impunham ao Estado e às empresas privadas nacionais, que eram os grandes oligopólios. Nas últimas publicações, como, por exemplo, Longo Amanhecer, ou como Brasil, uma construção interrompida, Celso Furtado ele percebia que do projeto de construção nacional, da qual ele participara, restava apenas uma pequena margem para manobra e que se reduzia cada vez mais. Daí aquela frase que é extremamente dolorosa, mas real, que a distância entre o que somos e o que esperávamos ser, ela estava cada vez maior. E ele faz algumas referências no Longo Amanhecer ao predomínio, ele faz uma referência ao predomínio da ideia, hoje há uma ideia predominante de que o Estado é um trambolho. E ele sempre lembra, né? E sem o Estado, o que fica é o mercado. Retira o Estado, o que se mantém é o mercado. E a lei do mercado, sabemos, é a lei do mais forte, é a lei do mais poderoso, do grande capital. E ele, no Brasil, uma construção interrompida, ele alerta que os novos tempos vieram acompanhados, e aí, literalmente, vou citar, por uma ofensiva que visa vacinar a nova geração contra todo o pensamento social que seja inspirado na lógica do mercado. Portanto, vazio de visão histórica. E ele diz, o resultado disto é que a grande maioria está convencida da inocuidade de qualquer tentativa de resistência e de que o papel dos líderes atuais, os líderes políticos atuais, seria o de liquidatários do projeto de desenvolvimento que cimentou a unidade do país. Resistir a essa visão, a visão ideológica dominante contemporaneamente, ele diz, seria um gesto quixotesco para suscitar riso da plateia, quando não desprezo do seu silêncio. Mas como que buscando um alento para si mesmo, e eu acho que para nós, né, ele lembra que a história ainda não terminou e ninguém pode estar seguro de quem será o último a rir ou a chorar. Então, basicamente isso. Mas agora gostaria de pontuar uma coisa que não falei. Do livro, eu tenho um especial apreço pelo anexo. E nesse anexo é uma longa entrevista que eu fiz com Celso Furtado em 1961. Perdão, vejam só que ato falho danado, né? Eu fiz essa entrevista e ela vai ser, deixa eu ver exatamente aqui a data. Eu fiz essa entrevista com Celso Furtado, vamos recuperar o ato falho aqui na brincadeira. Ela foi feita no dia 6 de agosto de 2001, e essa entrevista ela foi revista pelo próprio Celso Furtado em julho de 2002. E a entrevista, no meu entender, vale o livro,
porque é um depoimento interessantíssimo de Celso Furtado. Eu tenho a impressão que, além desse depoimento, um outro que acompanha de perto esse processo, digamos assim, quase que memorialístico de Furtado, é o Longo Amanhecer, um documentário extraordinário feito pelo Marielle. Então, é isso. Deixa eu mostrar o livro, eu acho linda a capa desse livro. Ok? Né? De fato, a capa ficou muito bonita, e a Rosa Freire, ela gentilmente cedeu a foto, não é? E o texto manuscrito que aparece aqui na parte, aparece aqui esse é texto um texto de manuscrito formação é econômica. a formação econômica, aquela Formação loucura do econômica. Celso Furtado manuscrever Uhum. formação econômica e mandar os originais por correio, né? Rosa, foi excelente. Foi de fato uma aula que eu acho que vai ser muito acessada e muito vista, né, pelos interessados daqui para frente. Eu divido com você que a gente vai publicar, a gente vai fazer uma breve edição desse vídeo, né, sobretudo para tirar aquela parte inicial, quando a gente conversou, não é, de fato o lançamento não tinha começado, e a gente vai publicar em algumas páginas. Não dissemos nenhuma impropriedade, espero. Eu acho que a gente vai ter que rever, não é, as coisas que escapam. Mas, de qualquer forma, a gente vai tirar essa parte inicial e vai vincular em alguns sites, dentre eles o site do UNIDS. Okay. Tá bom? Eu fico muito agradecido, Rosa, foi ótimo. Que bom. E para atenuar essa situação de pandemia e um lançamento virtual, eu te convido depois para a gente comer uns acepipes com um bom vinho e conversarmos. E vai ser muito bom. Então, obrigada pela oportunidade. Tá? Muito Bye, obrigado, Rosa. Tchau, tchau.